Olá pessoal, vamos falar então da segunda parte dos sistemas cliente-servidor, né? Vou falar em específico da arquitetura da aplicação aí. Basicamente, quando você tem um aplicativo, é dividido em três partes aí. A lógica de interface com usuários, né, que é as janelinhas do sistema, falando aí a grosso modo, é aquilo que o usuário vê, né, os botões que ele clica, onde ele digita os dados, é o que o usuário tem o contato. A lógica de negócios, né, que está embutido tudo aquilo que o sistema vai fazer. Você vai ter uma baixa de estoque, vai gerar uma conta a pagar, uma conta a receber, vai gerar uma fatura, vai gerar uma prescrição médica, vai gerar uma conta de crédito, vai gerar uma carta de crédito, não sei, né? Tudo que o sistema faz. E por fim, a gerência de dados, que é o SGBD aí. Então, basicamente, é dividido nesses três itens aí um aplicativo. Então, nós vamos pegar esses três itens aqui e vamos ver um pouquinho das variações entre eles aí. A primeira variação é com a relação à apresentação distribuída. Na apresentação distribuída, nós temos a lógica de interface com o usuário, tanto no cliente como no servidor. Então pense aqui como se fosse um mainframe, e aqui desse lado do cliente nós temos os terminais burros, que não são capazes de fazer nenhum tipo de processamento. Todo o processamento é feito no servidor. E também tem uma interfacezinha aqui que o usuário pode acessar. Então, se você pegar clientes burros de terminais mainframes, é um bom exemplo aí de apresentação distribuída. O seguinte item aí é a apresentação remota. A apresentação remota nós temos aí como base as aplicações de web. Por quê? Nós temos aqui o navegador, né, na parte do cliente, que faz a requisição mandada do e-commerce via rede, né, chega aqui e é efetuada a compra, gerado o boleto, ou gerado a fatura no cartão, dado baixa, né, dispara a logística, ou chama os correios e tudo mais aí. Então essa é a apresentação remota aí. Não. Notem que não tem nada de interface com o usuário aqui no servidor. O servidor é dedicado apenas a fazer o processamento e guardar os dados aí. Nós temos aqui também a função distribuída. Dentro da função distribuída, nós temos a parte da lógica de negócios dividida nas duas partes. Então pense que nós temos um sistema onde a interface com o usuário, as janelinhas ficam no cliente, e esse sistema é capaz de efetuar pequenos processos, como calcular o total de uma venda, como de repente calcular a quantidade de parcelas, né, fazer a data da próxima compra, fazer uma previsão, coisas mais simples aí do dia a dia, né, dar baixa no caixa, pedir a baixa do produto, calcular desconto e essas coisas. E na parte do servidor nós temos um processamento mais pesado. Qual? Por exemplo, fechamento de mês, cálculo de preço médio, né? Cálculo de preço médio, ele pode pegar o preço do produto que foi vendido nos últimos 3 meses. Se você pegar aí num e-commerce, aí vendeu milhares de produtos, né, em 3 meses, e ele precisa de um processo pesado. Fazer também o fechamento de mês, calcular quanto foi vendido, quanto foi comprado, se deu lucro, se não deu, a margem de lucro, gerar gráficos, gerar relatório. Então toda a parte de processo pesado fica aqui dentro da parte do servidor. O seguinte modelo aí é com base na gerência de dados distribuída, né, onde nós temos aqui o banco de dados dos dois lados. Então tem um banco de dados aqui e um banco de dados aqui. Opa, Samuel, eu já vi isso em algum lugar, né? Quando eu falei de modelos de banco de dados distribuído, aqui eu tenho um modelo de banco de dados distribuído. Eu posso ter um modelo que aqui eu crio todos os dados, né, e replico os dados para cá, ou eu tenho aqui parte dos dados gravados aqui e parte dos dados gravados aqui. Então aí depende muito da aplicação. O importante é o seguinte, que o banco de dados está presente tanto no cliente como no servidor, né? Essa aplicação é um pouquinho mais delicada, porque manter uma base de dados na máquina cliente, né, ela é meio perigoso, porque a máquina cliente ela não é tão boa quanto a máquina servidora, não é tão tolerante a falhas e tão resistente. Então, e outra, o usuário
tenha contato com essa máquina. Então ele pode pegar um vírus, pode pegar qualquer malware que vai derrubar a máquina e os dados vão ficar indisponíveis, né? O que não é legal para a empresa. E eu tenho aqui a gerência de dados remota, né? A gerência de dados remota foi o modelo mais utilizado nos anos 80 e 90 aí, com a popularização das redes de computador para as pequenas e médias empresas, onde eu tinha toda a parte do aplicativo no cliente, então ele fazia toda a parte operacional, tanto a parte pesada quanto a parte não tão pesada dos processos, e o servidor era dedicado apenas para armazenamento de dados. Então isso é muito característico aqui de um Delphi com Oracle, de um Visual Basic com SQL Server, né, ou um Delphi com Firebird. Então isso aqui é a cara dos anos 80, anos 90 para aplicativos aí. E é um modelo que é muito usado hoje, né? Esse modelo vem sendo substituído com a web, mas ainda persiste no modelo de uso aí. E esse modelo ficou popular também com a baixa dos custos de um computador e da manutenção de uma rede. Então qualquer empresa podia ter uma rede de dados, qualquer empresa podia ter microcomputadores, né, e criar um sistema desse aí. Aqui eu tenho uma aplicação em 3 camadas, né? Então até agora nós comentamos de 2 camadas, né? Então aqui eu tenho uma aplicação de 3 camadas. Então eu tenho o cliente aqui, né, o servidor para lógica de negócios e um servidor para gerência de dados, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um Internet Explorer, um Firefox, um Chrome, um Safari, né, ou até mesmo um terminal burro aqui, só para ter a interface gráfica, a carinha dele, né? Aqui na segunda camada eu poderia ter um PHP Apache, um Tomcat, né, ou um JBoss, um ASP.NET, ou mesmo um mainframe aqui só para rodar os processos do que o cliente do terminal pediu, né? E um servidor dedicado para banco de dados, aí, seja ele qualquer um desses que estão aparecendo, MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres e tudo mais. Então esse modelo de arquitetura de 3 camadas, somando com o modelo de sistema gerenciador de banco de dados distribuído, é a cara dos sistemas hoje que rodam na web. Então sistemas web hoje é um sistema de multicamadas, né? Seja ele a nossa camada aqui do cliente, que é o usuário doméstico, ou empresas, né? Um servidor de aplicação, que seja um site que a gente acessa, um e-commerce ou algum site de internet da empresa que tem o seu sistema rodando online, né? E o banco de dados separados aí. Eu posso ter redundância de qualquer tipo de sistema. Eu posso ter e devo ter um sistema redundante no servidor de lógica de negócios. Eu posso e devo ter um servidor redundante de dados. Eu devo pegar e balancear a carga desse servidor. Por quê? Porque hoje o volume de dados é muito grande e nós exigimos uma resposta muito rápida de tudo aquilo que requisitamos. Então, isso aqui é a cara da web hoje aí. Bom, pessoal, com isso eu estou terminando a parte de cliente e servidor, né? E vamos para a próxima aula aí. Até mais.